Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, Diácono Gutenberg, hein? Esse foi forte, hein? Não acostumado com Diácono Guto, quando fala Diácono Gutenberg, eu até olho, será que sou eu mesmo? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor em Gênesis 37, no versículo 19. É 19 e 20. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura? Diz assim o versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Versículo 20. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus direção. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor, nesta noite, que tu possa, Senhor, se derramar neste lugar com a tua presença, com o teu Espírito Santo, que a tua presença seja viva neste lugar, Senhor. Venha trazer sobre nós a tua palavra, Senhor. Usa a minha vida na tua presença com misericórdia e graça, ó Deus. Usa, Senhor, essa igreja, Senhor, possa receber a tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada coração aqui nesta noite, Deus. Nos ensina a tua palavra, Senhor. Fala conosco, traga o teu recado para as nossas vidas, ó Deus, que nós sejamos edificados para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, tomar o seu lugar. Louvado seja Deus. José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, era conhecido como José, o sonhador, aquele que interpretava sonhos, aquele que tinha sonhos, aquele que tinha revelações de Deus. José era conhecido como o sonhador. José, por ser sonhador, por ele ser escolhido de Deus para as revelações do plano, propósito de Deus, José não foi muito bem aceito pelos seus irmãos. Não só por isso, mas tem outras coisas também. Mas a principal dela foi porque José teve sonhos, porque José teve revelações de Deus. E sempre que José revelava seus sonhos, pela complexidade dos sonhos, os irmãos ficavam com raiva, os irmãos ficavam chateados, ficavam bem chateadinhos com José. Os irmãos de José passaram a odiá-lo, a querer matá-lo, a querer se livrar dele, porque não suportava mais aquele filho mais novo, mimadinho, do papai, que papai amava tanto. Não suportava mais aquele rapaz que vivia sonhando, que vivia trazendo algo diferente de tudo aquilo que eles viviam. Porque José experimentou algo que nenhum dos seus irmãos havia experimentado até aquele momento. José estava começando a receber de Deus a direção daquele povo, a direção daquelas vidas, a direção de nações. José estava começando a se relacionar com Deus, e Deus começava a falar com José através de sonhos, começava a revelar a José as coisas, o que Deus iria fazer através de José. E nós conseguimos entender com a palavra de Deus que José, ele era um bom moço. Nós conseguimos entender com a revelação bíblica que José era um bom filho. José era um jovem diferente dos seus irmãos. Depois a gente pode verificar o contexto, né, dos irmãos e toda a história. Nós vamos ver que os irmãos de José eram homens
maus, homens violentos, homens de briga, homens que não levavam desaforo para casa, que viviam aprontando com seus pais. Por isso mesmo que eles não gostavam tanto de José, porque José era o bonzinho, José era o queridinho, e eles, e José tomava conta deles para o seu pai. José tinha a missão de não deixar que os irmãos se metessem em confusão. José era o mais novo, e o pai deu essa delegação para ele, delegou para isso ele: olha, toma conta dos seus irmãos, se eles fizeram alguma coisa errada, fala comigo, me conta. E por isso, despertou nos irmãos de José uma grande fúria, uma grande raiva, um ódio, uma vontade infinita de acabar com José. Mas o que eu quero falar para os irmãos nessa noite, trazer para os irmãos, não é exatamente a vida de José, não é a vida dos irmãos de José, mas o que estava por trás da vida de José, dos acontecimentos da vida de José. José, conhecido como sonhador, um homem que tinha sonhos, que tinha na vida dele a revelação de Deus. E quantas vezes nós também não fazemos planos, não temos os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa meta de vida. E quantas vezes nós não planejamos, sonhamos, buscamos, corremos atrás, idealizamos algo. E quantas vezes não somos decepcionados? Quantas vezes parece que os nossos sonhos se frustraram? Parece que o propósito da nossa vida foi frustrado. Parece que tudo aquilo que nós sonhamos, que desejamos, que queremos, que amamos, passa por frustração. Quantas vezes nós não passamos por momentos assim, em que algo que nós planejamos, algo que nós buscamos, algo que nós com tanto amor, com tanta luta, planejamos, idealizamos, e do nada vem algo, um acontecimento, um ataque, e a gente fica frustrado, parece que tudo se acabou. E a gente tende o quê? A desistir, a gente tende a parar, a se entregar. E nós vamos ver aqui, acompanhar, por que a vida de José nos inspira tanto? Por que a vida de José traz para a gente um exemplo a ser seguido? Um exemplo onde nós podemos olhar e ver que Deus está no controle. Nós vamos ver, como disse o diácono Anderson, Deus tem em suas mãos o controle de tudo. E a gente não entende, mas no final tudo vai se concretizar da forma que Ele quer. Tudo se concretiza do jeito que Deus quer. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente fique assim, até às vezes não aceite. Quantas vezes a gente diz: não aceito isso, não quero isso, não faço isso, não vou. Mas se for o plano de Deus, vai acontecer daquele jeito, não tem como. E depois a gente vai ver lá na frente, que sendo beneficiado ou não, tendo levado alguma vantagem nisso ou não, foi para um plano maior de Deus. E Deus vai trazer, sempre traz para a nossa vida o quê? A paz. Mesmo no sofrimento, Deus vai trazer a paz para a gente. Vamos acompanhar a partir do versículo 1, para a gente poder entender aqui um pouco mais do contexto. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava seus filhos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, contava ao pai a má fama deles. Essa é a história de Jacó, Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos dos seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, no caso Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer-lhe para ele uma túnica longa.
Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele lhe havia dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vemos que José tinha o sonho, teve o sonho e contou a seus irmãos. Ora, um sonho aqui, né? Eles estavam numa posição melhor e os irmãos abaixo dele. E os irmãos, naturalmente, não gostaram, já não gostava dele, parecia uma provocação, passou a odiá-lo ainda mais. José teve outro sonho similar, contou aos irmãos, e mais uma vez os irmãos: pai, está de brincadeira esse garoto, só pode estar de brincadeira com a gente, está zoando, né? Esse pirralho está achando o quê? Está querendo tirar onda com a gente? E ficou com mais raiva dele. E aí começou o quê? A tramar um plano para se livrar de José. Começaram a maquinar um plano maligno mesmo, um plano mau, um plano muito ruim, para acabar com José, para ver o que ia acontecer com José. Se ele está tendo esse sonho, se isso realmente tem algum significado, vamos acabar com ele, vamos ver no que vai dar, vamos ver se ele realmente é capaz de alguma coisa, vamos ver se ele realmente tem algo ali naquela cabeça dele ali que realmente serve. E eles começam a tramar um plano para poder acabar com José. E o primeiro deles, né, foi o que eles vão fazer? Vão matar ele. Vamos matar esse rapaz, vamos acabar com ele, a gente mata ele. E aí a gente começa a ver a vida de José num perigo. José, aquele sonhador que tinha a revelação de Deus, começa o quê? A passar por situações de perigo, de risco. E os irmãos resolvem, né? Rubem vai lá e fala: não vamos matar ele não, joga ele no buraco, vamos preservar a vida do menino, joga ele no poço lá, porque ele não queria matar, ele não fez nada para salvar ele, não deixou de querer o mal dele, não falou para o pai, não tomou a frente, não teve postura, mas, né, interessante, vamos matar, vocês não vão matar ele não, joga ele num buraco. Porque ele queria depois, ele tirava ele e soltava ele, era o plano dele. Mas vamos jogar ele lá, deixa ele lá. E aí nós vemos, irmãos, quantas e quantas vezes os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos não são atirados em um poço, atirados em um buraco. Quantas e quantas vezes você já não teve frustração porque aquilo que você idealizou simplesmente foi por água abaixo? Parece que acabou. Veio a desilusão. Quantas e quantas vezes a gente passa por momentos como José passou, parece que foi lançado num buraco, numa cisterna, num poço, num deserto, largado, onde a única flecha de luz era olhar para o céu, a única fonte de vida, a única coisa a fazer era ficar olhando para o céu, sem saber o que ia acontecer a qualquer momento com a sua vida. Pois José sabia que os irmãos queriam matá-lo, imagine. E quantas vezes nós não passamos por situações dessas?
pensamos que a gente vai o quê? Sucumbir, acabar, a gente vai desistir, não há mais saída, não há mais volta, não há mais plano, não há mais projeto. E o medo bate na nossa vida. O medo vem, toma conta. E tudo que restou para José foi o quê? O buraco. Olhar para onde? Para o céu. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos olhar sempre para o céu, que é a morada do Altíssimo. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o que aconteça, não importa qual seja a desilusão, qual seja a dificuldade, olhemos para o céu, não importa a situação que estejamos passando, se a gente está triste ou não, qual seja a dor que você esteja sentindo, olhe para o céu. Como o diácono Lucas pregou pela manhã, ore a Deus, orar, ore a Deus, busque ao Senhor, fale com Deus. O povo de Deus tem que orar, tem que derramar na presença do Senhor. E a única coisa que José tinha a fazer ali era olhar para o céu, não tinha mais para onde olhar. A única saída era o céu. E para nós também, a nossa saída é olhar para o céu, olhar para o trono de Deus, buscar o Senhor. Não ficar olhando para baixo ou fazer igual o tatu, ficar cavando ainda mais. Não ficar prostrado, mas olhar para o céu. Olhar para o céu, porque Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós ansiamos, Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe quais são os planos dele para a nossa vida, e esses planos, se são de Deus, não podem ser frustrados, não podem ser parados. Imagine a decepção de José ao ver os seus irmãos falando em matá-lo, falando em acabar com ele. Imagine a decepção. E aí a gente precisa também estar ligado com Deus, sempre, 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 e ter a consciência da humanidade, a nossa resposta, o nosso refúgio, a nossa ajuda, o nosso sustento é o Senhor. Muitas das vezes, na nossa própria casa, a gente pode passar por situações onde a tentativa é de acabar com a gente, é de destruir a gente, deixar a gente para baixo. E muitas das vezes, irmãos, até sem querer, até sem maldade, as pessoas dizem palavras, alguma atitude que acaba com a gente, que deixa a gente destruído, que deixa a gente decepcionado, que deixa a gente sem norte, porque é de onde a gente menos espera, é de onde a gente menos aguarda, pode vir uma palavra ruim, pode vir uma ação ruim. Mas quando a gente está no plano de Deus, nada pode nos abalar, nada pode nos deter. Basta a gente seguir o quê? Firmes na presença do Senhor. Firmes na presença de Deus. Manter a fé, manter o foco, manter a vida de Deus em nós acesa, manter a chama do Senhor acesa em nosso coração. Não desistir. Não guardar mágoa, não guardar rancor. Não querer revidar. Não querer pagar com a mesma moeda. Nós precisamos o quê? Senhor, toma essa vida em tuas mãos, Senhor, toma essa situação em tuas mãos, Senhor, cuida desse cidadão, cuida dessa cidadã, pois só o Senhor pode ditar o meu futuro, só o Senhor pode ditar as regras da minha vida, só o Senhor pode dizer o que vai e o que não vai, o que é bom e o que não é para a minha vida. Nós precisamos a cada dia ter como José a convicção de que há um plano maior na nossa vida, há um plano de Deus. Nós vamos ver até o final que José em nenhum momento buscou revidar as ações dos irmãos. Em nenhum momento José buscou vingança. Em várias e várias situações, até mesmo antes desse episódio, José não buscava fazer o mal, José não buscava maltratar os seus irmãos. Ele simplesmente viveu a vida dele, sendo como? Um bom filho, buscando ser um bom irmão, buscando ser um bom cidadão, buscando ser uma pessoa normal. E às vezes as situações
tentam fazer a gente mudar o nosso caráter. Tenta distorcer o caráter que nós temos, fazendo a gente tomar atitudes, falar palavras diferentes daquilo que nós somos. Às vezes a atitude vem tentando mudar, desconfigurar aquilo que Deus já falou para a gente, aquilo que Deus já nos ensinou. Aquilo que Deus já mostrou para a gente, olha, é assim que eu quero que você age, é assim que eu quero que você faça daqui para frente. Você agora é um servo, é uma serva do Senhor, é assim que você tem que agir. E as situações adversas vêm e querendo fazer que a gente haja de forma diferente. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar ligados. E não deixar que um buraco possa soterrar os nossos projetos, os nossos planos, nossos sonhos. Principalmente, o nosso projeto de servir mais ao Senhor, o nosso projeto de buscar mais a Deus, o nosso projeto de conhecer mais desse Deus, através da leitura da palavra, através da perseverança, através do domínio próprio, através da mansidão, através das obras do Espírito Santo. Não deixemos que as situações adversas possam mudar as nossas características, mudar aquilo que Deus derramou sobre nós. Nós devemos estar firmes e continuar. José saiu daquele buraco, então fizeram um acordo, olha, já que a gente não vai matar ele, porque ele é sangue do nosso sangue, a gente não pode derramar o sangue dele, então a gente tem que se livrar dele de algum jeito. A gente tem que acabar com ele, então, vamos vender ele então. A gente vende ele. Não mata ele, mas manda ele para longe. E aí eles, fizeram aquele teatro lá com o pai, a túnica dele suja de sangue. E não quero ler tudo aqui, quero que os irmãos se atenham à mensagem principal que eu quero trazer para vocês, mas está no contexto, a gente pode ler, acompanhar. Eles enganaram o pai dele, dizendo que era um bicho que tinha comido ele, mas na verdade eles venderam o seu irmão mais novo, eles venderam ele como escravo. Imagina o que se passa na cabeça de um ser humano, depois de tentarem matá-lo, depois de jogarem num buraco, agora pegam ele e vendem ele como escravo, a sua própria família, vendendo ele, ou seja, tratando ele, ofertando ele como escravo, como alguém sem valor, como alguém que não tem vínculo, como alguém negociável, como alguém sem nenhuma expressão, alguém que tanto faz como tanto fez, não vale nada. Imagine a cabeça de José. Imagine o que passou na cabeça de José. Imagine a tristeza, os maus tratos que ele sofreu como escravo até chegar no Egito. Imagine. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que José murmurou, em nenhum momento José blasfemou, em nenhum momento José falou algo contrário a Deus. José simplesmente foi quem ele era. José simplesmente continuou sendo José, o filho de Jacó, o bom moço. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar que essas situações mudem o nosso caráter, as situações mudem o nosso propósito e assim acabe com os planos de Deus na nossa vida. Glórias a Deus, José compreendeu que os sonhos que ele tinha não era só dele. José mais à frente entende que não foi só uma visão, só um sonho. Deus estava no controle da vida dele. Primeiro, ele não morreu, não deixaram ele lá num buraco. Ele estava como escravo? Estava, mas estava vivo. Ele ainda tinha fôlego de vida. E com certeza, quando Deus deu o sonho a José, certamente Deus mostrou no coração dele algo muito maior, que ele tinha algo especial, não era um sonho comum. Não era um sonho qualquer. Glórias a Deus. Os planos de Deus acontecem na nossa vida através de um processo.
através de trajetória, através de eventos. Deus tem planos para a gente, mas Ele coloca a gente em situações para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa ser configurado conforme a vontade dEle, para que a gente possa, aos poucos, entendendo, olha, é assim, é desse jeito, é dessa forma. Os planos de Deus, eles vêm num processo para que a gente depois possa olhar e realmente, hoje eu tenho paz. Tudo que me aconteceu foi graças a Deus. Tudo que me passou foi graças a Deus. Eu quero dizer para você, seus planos, seus projetos não podem ser frustrados se eles estiverem diante da presença de Deus. Se Deus tem um plano, um projeto para a tua vida, ele não pode ser frustrado, ele não pode ser derrotado. Mas nós precisamos estar atentos para agir de forma correta. Nós não podemos perder o foco e não podemos entrar como muitos fazem. Não deu certo, eu começo a murmurar, eu começo a procurar um culpado, eu começo a blasfemar, eu começo a culpar Deus, eu começo a culpar A, começo a culpar B, começo a dizer por quê. Os planos de Deus são fiéis, eles não falham, eles não falham. Louvado seja Deus. Vamos aqui mais à frente no capítulo 39. Gênesis 39 ainda. No versículo 1. De 1 a 5, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. O Senhor estava com José. Amém? Vamos repetir? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Glórias a Deus. José apanhou, sofreu ameaça de morte, foi jogado num buraco. José foi levado como escravo. E lá chegou vendido como escravo, trabalhava como escravo. Mas Deus era com José. Deus era com José. E Deus era com José porque José também devia estar com Deus. Apesar dos acontecimentos, apesar das circunstâncias. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as adversidades, que as situações mude quem nós somos. Nós precisamos manter firmes. Somos servos do Senhor. Somos servos do Deus vivo. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um plano para a minha vida. Plano maior de salvação. E não posso deixar que as adversidades, que as situações possam acabar com isso. Eu preciso manter focado no tempo certo de Deus. Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer a paz, vai trazer a vida, vai trazer a alegria, vai trazer aquilo que Ele planejou para a minha vida. Em nome de Jesus, glórias a Deus. José passou por tudo isso. E lá na frente, nós vemos que a esposa de Potifar tentou, abusar dele, e ele fugiu, não quis, porque ele era servo de Deus.
ele se manteve fiel, mesmo um jovem há tantos anos, longe da sua casa, da sua terra, ele se manteve firme, mesmo com tantas frustrações, em um momento de tentação, em um momento onde parecia que tinha tudo para ele jogar por água abaixo, o que ele fez? Não, ele disse não. Glórias a Deus. Versículo 21, no capítulo 39. Aliás, vamos aqui no capítulo 39, versículo 13. Só para a gente entender um pouco aqui o contexto. No versículo 13, diz assim: quando ela, a mulher de Potifar, viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou o empregado e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei quando me ouviu gritar por socorro. Largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Nós vemos aqui que a esposa de Potifar, ela mente, ela fala que José tentou agarrar e saiu correndo. E aí, quando Potifar chega, ela conta para Potifar, e aí Potifar, apesar de gostar de José, não tem jeito, né? A esposa falou, o cara acabou acatando. Vai confiar na esposa que está há anos ou no escravo hebreu que acabou de chegar? E José é mais uma vez o quê? Lançado na prisão. José é preso injustamente. Versículo 19 do capítulo 39. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que esse escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão que era posto dos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade e concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Versículo 22. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. E aí a gente para pensar, como que o Senhor estava com José? José estava preso, injustamente. Como que o Senhor estava com José? A mulher tentou abusar dele. Ele, por ser fiel a Deus, não caiu. A mulher mentiu, José foi preso. Ele estava na prisão, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Tudo que José fazia, prosperava. E aí José estava na prisão? Estava. Mas José estava na prisão como quem? Um cargo de excelência. Não estava como um preso qualquer. Deus preservou José. Deus manteve José ali, cuidou dele. Não o livrou da prisão. Não o livrou da prisão. Mas, ainda que na prisão, Deus estava com José. E às vezes a gente não entende, quando a gente está passando por momentos de dificuldade, momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos que parece que está tudo acabado, parece que está tudo sumindo, tudo sendo destruído. A gente procura, poxa, cadê Deus? Olha para mim, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não está fazendo nada? Deus não está vendo isso? Será que Deus não está percebendo isso? Olha o que está acontecendo comigo. As pessoas estão me injustiçando. No trabalho, na escola, em casa, estão falando mal de mim injustamente. E cadê Deus que não está vendo isso? Eu sou servo de Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, ninguém vai falar mal de mim. E a gente fala tanta coisa. Ao invés da gente simplesmente deixar, Senhor, está em tuas mãos. Ele diz, eu sou o juiz, dele é a vingança. O que a gente tem que fazer é manter a nossa vida diante do Senhor, focar em obedecer e cuidar da nossa vida na presença de Deus, deixar que Ele faça
o melhor, porque Ele sim tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Então a gente não pode desistir. A gente não pode deixar a luz se apagar por causa das circunstâncias. José estava novamente preso, mas Deus era com ele. José tomava conta da prisão. José tinha regalias na prisão. E mais uma vez vai lá o sonhador. Os dois que tinham sido presos lá, o padeiro e o copeiro, foram presos e tiveram sonhos. E aí José, o que vocês sonharam? Fala para mim. E eles falaram para José, e José falou para eles a interpretação dos sonhos. E o que aconteceu? Exatamente aquilo que José falou. Exatamente a interpretação de José. Ou seja, a gente vê José sonhando lá atrás. E agora a gente vê José já interpretando o sonho. E a palavra de Deus se cumprindo através de José. Mas José foi preso por causa dos sonhos, por causa do jeito dele, por aquilo que ele falou. Os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Mas Deus começa a revelar que algo maior estava para acontecer na vida de José. Pois foi na prisão que José aprendeu a ser um bom administrador. Foi na prisão que José aprendeu a lidar com as situações. Foi na casa de Potifar que José aprendeu a administrar as coisas. José aprendeu a ser um bom administrador, a ver os mantimentos, a ver o que falta na casa, a cuidar de tudo. Foi na prisão, ou foi como escravo, que José pôde conhecer o que é a injustiça. Foi lá que José conheceu o que é passar por injustiça. Deus estava moldando José até ali, como escravo, como administrador, para que ele aprendesse, para que ele passasse pelas situações e soubesse, olha, algo maior eu tenho para a tua vida. Não desista, continue, mantenha-se firme, mantenha-se focado. Embora não soubesse, embora José ainda não soubesse, mas tudo já estava planejado por Deus na vida dele. E às vezes a gente não entende, mas Deus já tem tudo revelado para a nossa vida. Deus já tem tudo planejado. E a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que simplesmente ser quem nós somos. Servo do Senhor, não interessa se vão zombar de você, não interessa se estão te colocando para baixo, estão te humilhando, não interessa se estão praticando injustiça contra você. Seja você mesmo, ou seja, seja você um servo e uma serva de Deus, porque Deus vai fazer a justiça dele, e na hora certa a resposta dele virá, e os planos deles não será frustrado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Creia, irmãos, nos planos de Deus. Creia nos planos do Senhor. Deixe Deus agir na tua vida. Não blasfeme. Não fale contra Deus. Não fale contra as pessoas. Não revide. Guarde o seu coração em Deus. Não desista dos seus sonhos. Não deixe se frustrar. Pode se realizar? Pode. Pode não realizar? Pode também não se realizar. Mas o que importa é, eu vou me manter firme na presença de Deus e o melhor dele vai acontecer na minha vida. Capítulo 41. Vamos ler, capítulo 41, diz assim: ao final de 2 anos o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas gordas, que começaram a pastar entre os juncos, e depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. E aí tem o sonho de José, aqui fala, o contexto vai falando, de Faraó, perdão, e Faraó manda buscar lá os sábios. Olha, interprete para mim o sonho, eu tive o sonho, eu quero que vocês interpretem. E ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. Ninguém conseguiu.
E aí Faraó sonha de novo, e interpreta e ninguém consegue, ninguém trouxe. Mas Faraó sabia que não era um sonho comum, porque Deus incomodou o Faraó. Deus colocou no Faraó incômodo, olha, não adianta. Não é assim, e esses homens aí, esses sábios, esses magos, eles não têm a ciência, eles não têm o que precisa para ser revelado. Não é com eles que eu tenho o plano, não é com eles que eu tenho aqui a minha aliança, eles não vão trazer nada para você. E Faraó fica incomodado, e nada que acontecia trazia para ele a paz. Nada para ele trazia o quê? Nada para ele trazia a tranquilidade que ele precisava para a interpretação dos sonhos. E aí o copeiro que estava lá, que tinha sido salvo lá, que teve o sonho na prisão, e José falou que ele seria salvo, ele foi salvo, ele não morreu. E aí ele lembrou de José. Olha, na prisão, lá quando eu estava lá, tinha um jovem lá, um hebreu, que ele interpretava sonhos e tudo que ele falou aconteceu. E Faraó manda chamar José, e José interpreta o sonho de Faraó. E ali naquele momento, a paz veio sobre Faraó. E Faraó entendeu que era de Deus, o Senhor, aquele sonho. Ou seja, Deus fez Faraó entender que somente aquele sonho, tudo aquilo, foi para que José pudesse chegar ao plano final de Deus, pudesse alcançar o objetivo de toda a sua vida, até ali, que era o plano de Deus. Então José, o sonhador, ele não desistiu, ele não deixou se abater, ele não se entregou, ele não murmurou, ele continuou firme na presença de Deus. E aí o Faraó, nós vemos no contexto aqui, que Faraó coloca ele como governador do Egito. E como governador do Egito, segundo os sonhos, um tempo houve fome, houve sede, houve praga, houve tudo, falta de comida naquela terra. E quem era o administrador que cuidou de tudo? José. Inclusive para salvar quem? A sua família, seus irmãos. Aquele mesmo que falaram mal, que zombaram, que tentaram matar, que jogaram no buraco, que odiavam ele, que colocavam ele para baixo. Aqueles mesmos que fizeram tudo de mal, tudo de ruim contra ele, trouxeram tanta decepção para ele. Sobreviveram porque o plano de Deus se cumpriu na vida de José. Mas José não se entregou, não se deixou abater por causa daquelas coisas. Ele continuou firme. E nós vamos ver que se nós continuarmos firmes na nossa caminhada, no nosso propósito, no nosso caráter cristão, na nossa vida, Deus, ao final, vai cumprir todos os planos dele na nossa vida. E o plano, o projeto, até mesmo para a nossa vida pessoal, seja qual for, seja algum bem, casamento, seja o que for, seja uma viagem, seja o que for, irmãos. A Bíblia diz que nós somos salvos. Jesus diz que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não abundância de bens em si, mas para que nós vivêssemos nessa terra com aquilo que Deus tem para nós. Não é errado a gente ter plano, projeto de curtir uma vida boa, não. Não é errado. Esse não pode ser o quê? O principal projeto da nossa vida. Não pode ser o nosso alvo. A nossa vida não pode ser condicionada a isso. Porque se for condicionada, a nossa vida cristã vai cair. Porque as coisas terrenas, as coisas do mundo, elas são passageiras. As coisas supérfluas, elas são passageiras. Hoje a gente vê viagem aí baratinha para o ano que vem. A gente pesquisar, né? Ano passado tinha, quando estava em meio à pandemia, olha, tem viagem para Disney lá, está para o ano que vem, que está bem mais barato, porque é o projeto, já estão vendendo, e as pessoas compraram, e continua a pandemia. Ou seja, são supérfluos, são coisas do mundo que, se a gente se apegar a isso, se a gente se dedicar a isso, colocar a nossa vida, o nosso coração nisso, vai ter frustração mesmo, não adianta. O que nós precisamos nos preocupar é com a nossa vida diante do Senhor. O que nós precisamos nos preocupar é como é o nosso caráter, como é a nossa vida diante de Deus. Qual é o nosso comportamento quando vem as dificuldades, quando vem as adversidades, quando vem as frustrações, quando vem as decepções, quando, sabe, o coração machuca,
Quando as palavras vêm ao nosso ouvido e nos colocam para baixo, quais são as nossas reações? É com isso que a gente tem que se preocupar. Sonhe em Deus, planeje. Não deixe que nada impeça você de sonhar. Não deixe que nada impeça você de pensar lá na frente, de querer fazer projetos, de querer fazer planos, fazer várias coisas, seja o que for. Não deixe que nada te impeça, faça sim, faça. Mas coloque tudo sempre diante do Senhor, da vontade, submeta à vontade de Deus. Nós fomos salvos para ser livres, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres para viver, nós somos livres para sonhar, para idealizar, para buscar, para conquistar, para fazer, mas principalmente para servir a Deus. Mas principalmente para que a nossa vida esteja na presença de Deus. Quando a nossa vida está na presença de Deus, assim como aconteceu com José, lá na frente o plano de Deus vai se cumprir na nossa vida. José, depois de tudo aquilo que passou, virou o quê? Governador. O único que tinha a voz mais poderosa do que ele em terra era Faraó. Mais ninguém. Mais ninguém. Mas para chegar até lá, não foi fácil. Não foi fácil. A gente fala tanto, Deus me dá vitória, Deus me dá isso, Deus aquilo, mas e para chegar até lá? Será que a gente tem mantido o nosso caráter em dia? Será que a gente tem mantido a nossa posição cristã? Será que a gente tem mantido a nossa fé, nosso foco em Deus para poder alcançar? Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe os seus planos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe tudo que você vem idealizar, em nome de Jesus. Que você coloque na presença de Deus e que a sua vida seja uma bênção na presença de Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça, vamos orar a Deus. Você pode ficar à vontade, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, fica à vontade, fale com Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua igreja neste momento, ó Deus, está aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, sonda cada coração, sonda cada mente aqui nesta noite, Senhor. O Senhor sabe o que cada um, Senhor, individualmente está passando. O Senhor sabe o que cada um individualmente está sentindo. O Senhor sabe qual é a frustração de cada indivíduo aqui presente nesta noite. Qual foi, Senhor, o momento em que a adversidade, a dificuldade o colocou para baixo, o deixou destruído, a deixou derrotada. O Senhor sabe qual foi a situação. Deus e Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra, Senhor, que o Senhor possa fortalecer agora, Senhor. Fortalece esse coração, fortalece, ó Deus, essa vida. Traga fé, meu Deus, nesses corações. Traga, Senhor, a certeza de que vale a pena continuar de cabeça erguida, olhando para o céu. Vale a pena continuar, ó Deus, te servindo, ó Deus, não deixando, Senhor, que a tentação, não deixando que a provocação venha tirar o nosso foco de ser quem nós somos, servos do Deus vivo. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, a minha vida, entrego a vida da Tua igreja nesta noite e peço, ó Deus, traga sobre nós, Senhor, a revelação da Tua vontade. Traga sobre nós a revelação dos Teus planos.
traga sobre nós a paz, e nós possamos continuar, independente do que aconteça, servindo ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa mente, com todo o nosso corpo, com toda a nossa saúde. Ao Senhor a honra e a glória e todo o louvor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vamos cantar este louvor, pode ficar de pé, a gente finalizar. Aleluia.